Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia. Primeiramente em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui está a explicação correta para o dilúvio. Por que é que Deus mandou o dilúvio e destruiu tudo que havia na face da terra? Homens, mulheres, crianças, animais, aves, tudo. Só preservou Noé e sua família. Porque Deus viu, começa dizendo o verso 5, que havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem. Pastor, Deus se arrepende? O arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. Nós nos arrependemos de algo que nós fizemos. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, significa Deus se entristeceu por ter feito o homem. Deus sentiu profunda tristeza, mas não por causa dele, Deus, não por causa do que Deus fez, mas por causa daquilo que o homem fez. Então Deus tomou a decisão de destruir tudo. Agora, eu gostaria de ir para um outro texto com você, lá no finalzinho da Bíblia, em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos ler do 7 ao 10. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos até o verso 10. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho.
Oremos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez abrimos nossos corações para a Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Espírito Santo de Deus, venha ministrar aos nossos corações, fala conosco, transforma em nós aquilo que tem que ser transformado, muda aquilo que tem que ser mudado. Nós te damos toda a liberdade, ó Deus, para agir em nós. E te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Do que a palavra está falando? Sobre a grande tribulação. Nós estamos começando a ver os sinais do começo da grande tribulação acontecendo. Aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto e em toda parte do mundo, estamos começando a ver os sinais do começo da grande tribulação já acontecendo. A contagem regressiva já começou. Quem pensa que os últimos dias ainda estão por vir, está atrasado. Cada nação na face da terra, cada país do mundo, nesse drama da humanidade e da eternidade, está se posicionando para a contagem regressiva. Olhando para a palavra de Deus, especialmente em Gênesis, quando nós lemos Gênesis 6:5, o mundo estava fervendo no pecado. E o mal era tão grande, que é quase que impossível descrever. Isso há mais ou menos 4.400 anos atrás. E o verso 5 de Gênesis 6 começa dizendo que todo o pensamento do homem estava continuamente mal, cheio de coisas ruins. E viu o Senhor. Os homens podem pensar que Deus não vê, mas Deus vê todas as coisas. Deus está vendo tudo. Deus nunca perdeu o controle do universo. Ele tem o domínio total de todo o universo em suas mãos. Nada do que acontece é por acaso. Nada. Não cai, há um hino que diz: não cai uma gota da água se Deus não deixar. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Tudo está no controle e no domínio de Deus. Diga graças a Deus. Deus sabe exatamente cada pecado, Deus sabe exatamente cada rebelião, Deus conhece exatamente cada deboche, cada criança que morre de fome. Deus vê exatamente os ditadores deste mundo, oprimindo os mais fracos. Deus vê o nosso Supremo julgando a descriminalização das drogas, a descriminalização do aborto. O nosso Supremo é preocupado em liberar, em julgar, em aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Deus está vendo tudo. Nada foge dos olhos de Deus. É o homem legalizando aquilo que Deus abomina. O homem tornando legal aquilo que Deus diz é ilegal. Deus abomina. Deus não é cego. Deus não é surdo. O Salmo 94, no verso 9, diz: aquele que fez o ouvido, por acaso pode ser surdo? Aquele que fez o olho, pode não enxergar? Se foi ele que fez o olho, se foi ele que fez o ouvido.
É muito difícil para o ser humano compreender essas coisas, que Deus vê todas as coisas. É um pouco difícil para nossa mente compreender isso, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele vê cada pecado secreto, Ele vê cada mentira que é contada, cada hipocrisia, Ele vê cada sujeira, cada podridão. Deus vê. E viu Deus que todo o desígnio do coração do homem era mau, continuamente mau. E Deus não teve outra alternativa a não ser destruir tudo. Nessa era em que nós vivemos, do humanismo secular, as pessoas dizem: Deus não existe. E se Ele existe, Ele não interfere. Se Ele existe, Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Mas eles terão uma grande surpresa naquele dia. Essa terra pertence a Deus. Ele a criou. Ele criou o homem. Nós pertencemos a Ele. E a batalha pela alma do homem perdura há 6.000 anos. A batalha pela alma do homem é uma batalha dura. É uma batalha violenta. Está enganado aquele que pensa que Deus está fora disso. Está enganado aquele que pensa que as mãos de Deus não estão sobre isso. Está muito enganado. O grande plano de Deus para a humanidade nunca foi parado. O grande plano de Deus, o plano da salvação para a humanidade, nunca foi interrompido e nunca será. A palavra de Deus vai se cumprir até o fim. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O plano de Deus vai se cumprir até o fim. Diga graças a Deus. E Deus não pode suportar o pecado. Deus não pode compactuar com o pecado. O pecado é veneno que mata. Deus odeia o pecado. E muitas vezes na história da humanidade, Deus interveio com força. Deus interveio com violência. Em muitos momentos da história da humanidade, Deus agiu com rigor, com força mesmo. Quando Satanás se tornou o Deus deste mundo presente, quando o homem entregou a sua vida, a sua alma, o seu coração a Satanás, ele se tornou o príncipe dos poderes do ar, como diz em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. Ele se tornou o príncipe dos poderes do ar. Em muitos momentos Deus teve que intervir mesmo com violência. Sempre que o pecado se tornava desenfreado, sempre que o pecado se tornava uma epidemia, uma pandemia, de uma maneira tão grande
que Deus não tinha outra alternativa a não ser agir com violência. Deus odeia o pecado. Eu quero, nesta manhã com você, de uma forma bem simples, objetiva e rápida, traçar um paralelo da maldade do passado, dos acontecimentos do passado, e da maldade dos dias de hoje, dos acontecimentos de hoje. Se no passado Deus teve que intervir há 4.400 anos atrás, enviando o dilúvio para destruir tudo, Deus hoje não é diferente. Deus não muda, nunca mudou e nunca mudará. Os pensamentos do coração do homem eram continuamente ruins, maus. Segundo dados oficiais da OMS, hoje no Brasil são 800 mil abortos realizados por ano. Eu não disse no mundo, eu disse no Brasil apenas. 800 mil abortos por ano. Para você ter uma ideia, uma noção, 800 mil são 8 estádios do Morumbi lotados. O Morumbi lotado por 8 vezes. Dados oficiais da OMS de abortos no Brasil. Os pensamentos do homem continuam ruim. A vida das pessoas cada vez mais banalizada. Vocês sabem disso, vocês têm visto isso? Começando com aquele bebezinho que nem nasceu ainda. A vida do ser humano está cada vez mais banalizada, começando por aquele bebezinho indefeso que ainda nem nasceu e que as pessoas mudaram o nome dele. Não é ser humano, é feto. Então as autoridades criam leis para acobertar o pecado, criam leis para acobertar o aborto, os adultérios, a fornicação. Pensa no que significa 800 mil assassinatos por ano só no Brasil. É algo tão terrível, é algo tão maligno, tão demoníaco, que é difícil até da mente humana compreender essas coisas. Eu estava pesquisando essa semana sobre os sinais da volta do Senhor Jesus e os sinais no mundo do fim dos tempos. Eu descobri que existe uma sociedade nos Estados Unidos, uma organização chamada AMBLA, A-M-B-L-A, AMBLA. E essa organização, ela defende a aceitação social da pedofilia. Ela defende que não é nenhum mal para as crianças praticarem sexo com adultos. E essa associação norte-americana, fundada em Boston, em 1978, se não me falha a memória, eles defendem a perversão. Defendem a perversão e eles alegam que essa perversão fazia parte do cotidiano da Grécia Antiga. Era normal na Grécia Antiga, então eles defendem por causa disso. E defendem a aceitação social com orgulho da pedofilia. Há um outro grupo, há uma outra associação que defende
O consentimento sexual para crianças de 8 anos. E uma outra organização, essa agora na Inglaterra, defende o consentimento sexual para crianças com 4 anos de idade. As crianças se tornaram brinquedos, se tornaram o ponto forte principal da pornografia, do negócio chamado pornografia. E como uma praga, isso vai se espalhando pelo mundo afora. São os dias que nós estamos vivendo. E o problema maior é que nossas autoridades, eles não conseguem definir o que é obscenidade. Aqueles que criam as leis, eles não sabem o que é obscenidade. E não sabem porque eles nunca abrem a Bíblia. Porque se abrissem a Bíblia está toda, a Bíblia é a fonte de toda a explicação. E eles então tomariam conhecimento do pecado, da obscenidade, da perversão, o pensamento do homem, o desígnio do coração do homem, que era lá há 4.400 anos atrás, continuamente mal, continua hoje mal, ruim. Agora, Deus não teve outra alternativa. Ele disse: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Era tão mal, que ele não teve outra solução a não ser destruir tudo, e enviou então o dilúvio. A minha Bíblia diz que Deus castiga a todo aquele que Ele ama. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, Ele castiga a todo o filho a quem recebe. Se um pai não corrige seus filhos, significa que esse pai não ama os seus filhos. Porque a Bíblia diz que Deus, nosso Pai, nos corrige e açoita a todo aquele que Ele recebe por filho. O mundo está caminhando para uma contagem regressiva. Já começou essa contagem regressiva, não se iluda. Quando lemos em Gênesis, lá no capítulo 18 e mais especificamente no capítulo 19, vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus queimou literalmente essas duas cidades. Deus destruiu com fogo Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus é cruel? Porque Ele é um Deus tirano? Porque Ele é um Deus de ódio? Não. Deus é amor. Porque o pecado daquelas duas cidades era tão mau, era tão ruim, tão perverso, que Deus não teve outra alternativa. Quando um médico opera um câncer de uma pessoa, é porque esse médico é cruel? Não. É porque ele está tentando salvar aquela vida. O Deus Todo-Poderoso exercita. O nosso Deus Todo-Poderoso não é um Deus inoperante. Ele exercita, Ele age. Cirurgicamente Ele removeu Sodoma e Gomorra da face da terra, por causa do terrível pecado do homossexualismo
a sodomia. E ele fez isso por amor à raça humana. Ele fez isso porque ele é amor. E se ele não o fizesse, ele sabia que se ele deixasse, toda a raça humana seria envolvida totalmente por esse pecado tão terrível do homossexualismo. Pastor, odeia homossexuais? Claro que não. Deus ama os homossexuais. Quem sou eu para não amá-los? Mas Deus odeia o pecado. Eu também odeio o pecado. Eu corro um risco muito grande ao falar isso. Pastor, qual é o risco? O risco de alguém olhar para mim e pensar: esse cara é a pessoa mais santa que eu conheço na face da terra. Eu corro o risco de dizer que assim como Deus odeia o pecado, eu também odeio o pecado. O risco de alguém olhar para mim e pensar: eu queria ter pelo menos 1% da santidade dessa pessoa. Quer me conhecer? Venha conviver comigo. E não precisa muito. Basta uma semana, 15 dias. Se você conviver uma semana comigo, você vai descobrir duas coisas. Você vai descobrir pecados em mim que você não tem. E você vai descobrir pecados em você que eu não tenho. Queridos, a palavra de Deus, ela confronta o pecado sempre. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, a palavra de Deus sempre vai confrontar o pecado. A palavra de Deus e o pecado é como a água e o óleo, tenta misturar um com o outro. Por que que muitos vêm para a igreja e não permanecem? Por que que muitos vêm, ouvem a palavra, são tocados, são quebrantados, choram na presença de Deus, porque reconhecem a sua situação, mas vão embora? Por que que não permanecem? Nós damos um nome a isso, nós damos um nome ao pecado. Nós dizemos: essa pessoa, ela tem muitos problemas. Problema? A gente diz: essa pessoa ela tem muitas lutas. E há alguém aqui entre nós que não tem, que vive sem luta nenhuma? O problema da pessoa é pecado e ela não quer mudar de vida, ela não quer aceitar, ela não quer moldar a sua vida à palavra de Deus. Ela tem pecado de estimação, ela não quer deixar. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 4, verso 24, que a palavra de Deus é um fogo consumidor. Diga: fogo consumidor. Quem é que aguenta um fogo consumidor? A Bíblia diz ainda em Jeremias 23, 29, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Diz ainda Hebreus 4, 12, que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Amados,
Há muita gente enganada com Deus. Há muita gente achando que Deus vai passar a mão na cabecinha de todo mundo, que Deus é tão bonzinho, que Deus é tão amor, que Deus vai fazer entrar todo mundo. Há muita gente enganada com Deus. Nós ministramos aqui na quarta-feira passada, em João 8:37. Aliás, João 18:37. Sabe o que a Bíblia diz em João 18:37? Escute bem, eu vou ler para você. João 18:37. Senhor Jesus está sendo confrontado. Então, Pilatos disse a Jesus: Tu és rei? E respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou. Para isso eu vim, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí o verso seguinte, Pilatos pergunta para Jesus: e o que é a verdade? Terminou aqui, não houve resposta. Jesus fez silêncio. Não precisava responder. A presença de Jesus era a resposta. Ali diante de Pilatos, Jesus é a verdade. Pilatos perguntou: escuta aqui, você por acaso é rei? Jesus disse: você está dizendo, eu sou. Eu vim para isso, eu nasci para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve as minhas palavras. Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? Jesus silenciou, porque ele é a verdade. Isso me deixa maravilhado, impactado de ver que tipo de pregador era Jesus. Você sabe que tipo de pregador que era Jesus? Você sabe que ele mesmo se declarou ser manso e humilde de coração, e ele é manso e humilde de coração. Em Mateus 11:28 está escrito isso: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o mesmo Jesus que diz que é manso e humilde de coração, ele é incisivo quanto ao pecado. Olha a resposta que ele deu a Pilatos: você é rei? Eu sou rei. Você está dizendo isso e eu sou rei. Eu nasci para isso, eu vim para isso. Ou saber o que ele diz em João, capítulo 8, verso 43. Há um grupo de fariseus que estão confrontando o Senhor Jesus. E ele então diz para eles assim: qual é a razão porque vocês não ouvem as minhas palavras? Porque vocês não conseguem ouvir as minhas palavras, porque vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês, e vocês querem agradá-lo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai de vocês. O mesmo Jesus, manso e humilde de coração. Por que foi pregado na cruz? Por que você acha que foi pregado na cruz? Porque ele olhava nos olhos dos fariseus. E como diz em Mateus 3:7, ele olhando nos olhos dos fariseus, ele diz: raça de víboras, cobras. Vocês, além de não entrarem pela porta que Deus abriu, vocês fazem tudo para impedir aqueles que querem entrar. Raça de víboras.
Jesus olhava nos olhos dos fariseus, como está em Mateus 23, 23, e disse Jesus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês rejeitam a misericórdia, o amor e a paz. Ou seja, vocês dão o dízimo certinho do hortelã que vocês colhem, do endro, a erva que vocês colhem. Vocês dão o dízimo certinho do cominho, o tempero que vocês colhem, mas vocês rejeitam a paz, a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deveriam fazer aquilo, vocês deveriam dar o dízimo certinho, sem omitir essas coisas: a paz, a justiça, o amor, a fé. Ele diz ainda: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, o exterior do prato de vocês comer, mas o interior de vocês está cheio de violência. Queridos, Jesus manso e humilde de coração, mas quando a questão é pecado, ele vai no mais profundo, é forte. Deus odeia o pecado, Deus nunca vai compactuar com o pecado. A palavra de Deus sempre vai confrontar o pecado, não adianta. Por que você acha que cortaram a cabeça de Paulo? Por que você acha que cortaram a cabeça de Tiago? Por que você acha que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque eles eram bonzinhos com os pecadores, amigos dos romanos, jogava bola com eles no final de semana. Ai de vós, escribas e fariseus, sepulcros caiados, vocês são belos por fora, mas por dentro cheio de ossos podres e de toda imundícia. Você está pronto para ser perseguido? Você está pronto para ser odiada por causa de Jesus? Jesus diz, a palavra de Deus diz em João capítulo 15, verso 20: não é o servo maior que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E tudo isso farão por causa do meu nome. É por causa do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Prepare-se para a contagem regressiva que já começou. Muitas igrejas não pregam mais sobre o pecado hoje. Muitas igrejas não pregam mais sobre a volta iminente do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E se eu não pregar isso, eu vou ser cobrado por Deus. E tenho plena consciência que eu estou pregando para mim também, primeiro para mim. Aqui não tem santidade não. Não tem sua santidade em pessoas humanas. Santidade somente em Jesus. Amém? Ai de mim se não pregar. A palavra é para mim também. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça para perseverar. Muitos começam. Começar não é o problema, muitos já começaram. O segredo é perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga: Deus me ajude. Como precisamos clamar: Deus me ajude na caminhada, nos dias difíceis que vivemos.
de contagem regressiva, da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, do juízo final. Dias difíceis, dias de escândalos terríveis dentro da igreja. Não estou falando nem dos ímpios, dos pecadores. Escândalos terríveis no meio da igreja. A igreja evangelizando crentes. A igreja escolhendo líderes pela capacidade e não pelo dom. E por causa disso, muitos escândalos acontecendo no meio da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. É a minha oração para você em nome de Jesus. É o meu clamor também a Deus em nome de Jesus. Amém? Oremos um pouco mais a Ele. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor corrige a quem ama, o Senhor açoita a todo aquele a quem o Senhor recebe por filho. Obrigado que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabemos que o Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. O Senhor não compactua com o pecado. O pecado é um veneno que mata, que destrói. O Senhor vê todas as coisas. Assim como o Senhor viu no passado que a maldade do coração do homem era contínua. Os desígnios do coração do homem eram continuamente maus. O Senhor continua vendo hoje. Nada passa desapercebido aos teus olhos. Jesus, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos revelou a tua verdade, a tua palavra. Oh Deus, não há santidade nenhuma em mim, toda santidade há no Senhor. Não há homem perfeito, não há homem que não tenha pecado, diz a tua palavra. Por isso nós nos voltamos para o Senhor com todo o nosso ser nesta manhã, de uma forma voluntária, de coração aberto, suplicando a tua misericórdia. Derrama o teu perdão sobre nós essa manhã. Lava-nos com o teu sangue puro, teu sangue carmesim. Purifica-nos, ó Deus, e seremos alvos mais que a neve. Perdoa-nos, Jesus. Quero esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh Deus, nos teus mandamentos eu quero meditar dia e noite, observando os teus caminhos, me alegrando nos teus mandamentos. Não me esquecerei jamais da tua palavra, Deus. Desvenda os meus olhos, ó Pai, para que eu veja as maravilhas da tua palavra, da tua lei. Os teus testemunhos são o meu prazer, a minha alegria. Os teus braços é o meu lugar de descanso, é onde eu me refugio. Muito obrigado, Jesus. Fica comigo, Senhor. Eu te amo. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A sua misericórdia dura para sempre. Esse é o maior desafio nosso, queridos. O maior desafio é perseverar no caminho do Senhor. Conhecer já conhecemos. Muitos vêm e vão embora. E ficam com raiva do pregador. Vão embora falando mal do pregador. Será que o problema é o pregador? Ou é a pessoa que não quer se conformar? Não quer se moldar à palavra de Deus?
Que Deus nos abençoe. Momento da ceia do Senhor, você que está em casa, pode tomar o teu pão. Eu quero abençoar, consagrar o teu pão aí na sua casa. A unção não tem barreira, não tem distância. E você pode celebrar a ceia do Senhor, como nós estamos celebrando aqui no templo também. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, símbolo do Teu corpo, Jesus, pregado por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, essa pessoa, ao receber deste pão consagrado a Ti, possa estar recebendo cura física, mental, espiritual, força para a caminhada, em nome de Jesus. Pegue teu cálice, eu quero consagrar também. Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti este cálice, com o fruto da videira, símbolo do sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Em memória do Senhor que fazemos isso. Perdoe os nossos pecados agora, Pai. Nós fazemos agora uma análise de nós mesmos, reconhecendo os nossos pecados, nossa dependência total e completa do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, tome do seu pão, vamos comer juntos. Em memória de Jesus, pegue do teu cálice, vamos beber juntos. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus? Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Graças nós Te damos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. A palavra de Deus diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Nós vamos honrar o Senhor com a nossa oferta, com o nosso dízimo, nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, encerrando em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esses momentos preciosos que tivemos aqui nessa manhã. Abençoe a nossa semana. Abençoe cada lar, cada família aqui representada. Abençoe a viagem dos que irão viajar essa semana. O trabalho de cada um, ó Pai. Eu clamo por aqueles que não vieram. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Oro por aqueles que estão viajando. Peço a Tua bênção, a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Shalom.